Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @ninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribui com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Estamos aqui pro típico primeiro vídeo do mês, que é onde eu vou falar um pouco das minhas leituras do mês passado, dos livros que eu separei para ler ao longo desse mês. Então bora começar com os vídeos do mês de agosto e depois eu vou falar da minha TBR do mês de setembro. O mês de agosto, gente, se eu tivesse seguido a TBR à risca, a lista de livros que eu tinha separado para ler ao longo do mês à risca, eu teria cumprido a meta. Mas eu segui? Não, eu não fiz isso. Eu li muitos livros fora da lista, então eu não cumpri, mas eu também cumpri, entendeu? Vocês vão entender quando eu mostrar pra vocês. Eu vou deixar o link da TBR original aqui nos cards e na descrição pra vocês compararem. E agora eu vou falar os livros que eu li no mês de agosto. Eu vou começar pelos e-books e eu começo com o e-book nacional, que é Até Te Reencontrar, da Nana Matistella. Esse livro é um romance chique-lite que se passa no Brasil e é super curto, super envolvente de ler. Ele tá concorrendo ao 7º Prêmio Kindle da Literatura. Vocês conseguem ler ele pelo Kindle Unlimited. Tá lá na Amazon, procurem. Aqui a gente vai ter a Helena. A Helena, ela tem uma missão, que é descobrir algo que possa prejudicar a família Fontana. Então ela vai lá numa festa com os herdeiros das maiores redes de hotéis do Brasil para encontrar com o Gabriel, que é dessa família. E aí ela se aproxima dele, entre taças de gin, conversa, o Gabriel acaba falando algo que não devia. Cumprindo a ordem do pai, esse segredo é usado contra a família dele e ele e a família perdem tudo. Só que a Helena acaba se sentindo culpada por ter sido responsável por isso. E aí entra a pandemia, então ela fica sem ter o que fazer num período em que tá todo mundo isolado. Só que quando as coisas começam a voltar, quando as viagens voltam a ser permitidas, ela decide que ela vai encontrar o Gabriel e vai pedir perdão, custe o que custar. Essa é uma história, gente, que você vai ler super rápido. A gente vai ter protagonismo albino, um mocinho com vibe de Golden Retriever que me ganhou logo na primeira aparição. A gente vai ter a Helena, que vai ter uma evolução absurda ao longo dessa história. Ela vai começar sendo uma fantoche do pai, em todas as artimanhas dele, e ela termina o livro totalmente mudada. A evolução da gata, gente, é perfeito. Enfim, é um livro que me conquistou em poucas páginas, você lê super rapidinho, mas que vale a pena conhecer. Outro book que eu li foi Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Esse é um livro que ele é escrito através de cartas, também é super curtinho de ler. E a nossa personagem, a Carrie, ela encontra cartas nas coisas do marido dela que sugerem uma traição. Então o que ela faz? Ela entra em contato com o marido da remetente, da mulher que tá saindo com o marido dela. E os dois começam a trocar cartas também, porque eles estão vivendo a mesma situação. Eles têm medo de falar, de confrontar seus parceiros e mudar a dinâmica que eles têm. Tem toda a questão da família, a estabilidade. Então os dois eles estão passando por esse momento difícil de tentar descobrir o que fazer com a traição e acabam desenvolvendo uma amizade. Eles ficam trocando cartas, falando sobre a família, sobre o casamento, enfim. Eu adorei o jeito que esse livro foi escrito, através de cartas, é literalmente só cartas que tem aqui. E ele é muito rápido, a gente vai conhecendo mais os personagens, mais da relação deles, só conforme eles vão conversando. E no final eu fiquei tipo, eu não acredito nisso. E foi uma ótima leitura de madrugada, tava a fim de ler alguma coisa, mas não sabia o que ler, já tinha visto esse livro, já queria ler mais coisas da Taylor, então foi uma ótima pedida. E vale a pena conhecer também. Pra fechar os e-books, tem outro nacional que eu li, que é Pegar ou Largar, Namorada de Aluguel, da Maia Passos. E aqui, gente, a gente vai ter aquela trupe gostosa dos romances, que é o namoro de mentirinha ou fake dating com enemies to lovers, porque os dois se odeiam no começo, eles têm uma intriga assim desde a infância. E enfim, vamos começar. A Mega, ela terminou um namoro que era vai e vem, o namorado dela é um babaca. Anyway, isso não é o caso. Ela volta pra casa
casa da família dela, já que a mãe dela tá fora a trabalho, então ela decide passar o verão lá na casa da família, enquanto ela arruma outro lugar pra ficar quando voltar às aulas da faculdade. Só que quando ela chega lá, ela se depara com o Lucas. O Lucas é o melhor amigo do irmão dela e ela tem um atrito com ele desde a infância, desde quando eles se conheceram. Ninguém sabe muito bem porque que isso começou, mas eles têm um atrito e ela não suporta ele. E aí ele também não suporta ela e os dois não conseguem ter uma conversa sem discutir. Basicamente é isso. O Lucas, ele também vai passar o verão lá na casa, porque ele tá trabalhando na obra, na reforma de uma boate que ele e o irmão dela têm, que é uma sociedade, e enfim. Os dois não se bicam, mas eles vão ter que passar o verão juntos. Até aí, beleza, né? Não tão beleza, mas beleza. Só que o que acontece? O Lucas vai com a Megan lá fazer compras, acaba passando no shopping e no salão ele encontra a ex dele, que é noiva do meio-irmão dele agora. E aí é uma situação um pouco complicada, porque vai além da questão de ela ser ex, é uma relação complicada na família dele. Resumindo, ele entra em pânico e fala que a Megan é a namorada dele. Então ele faz o quê? Ele paga ela pra se passar como namorada dele, porque ela não queria de jeito nenhum isso. Ele oferece dinheiro, ela tava precisando, meio a contragosto ela aceita. E aí que vai começar essa história, porque ela vai no jantar de família, fingindo ser a namorada dele. Muita coisa vai acontecer aí, vai rolar um casamento que eles vão ter que comparecer, muitas revelações, enfim. Ele é um livro que ele vai entregar Enemies Lovers, com o Fake Date, com o melhor amigo do meu irmão, com a cena de tensão na cama também. Então, ele é bem completo, vai entregar muitos e muitos hots. É uma leitura muito rápida, são coisas de horas, acho que tem 260 páginas, se eu não me engano, mas assim, muito, muito rápido de ler. Eu gostei muito da personalidade da Megan, porque ela é toda independente, sabe? Ela é esforçada, ela quer lutar pra conseguir ter sua independência, ter seu próprio dinheiro, eu acho isso muito legal. E o Lucas, gente, ele é rico, mas assim... Ele é o Lucas, é difícil explicar ele, só quem lê vai entender. E apesar de eu ter gostado bastante dessa história, eu achei que a maior parte se concentrou nos hots e não teve tanta coisa acontecendo. Tem um dramazinho aqui e outro ali, mas parece que o foco maior foram os hots e não tantas outras coisas. Enfim, eu gostei, mas tem algumas ressalvas. Porém, eu quero muito conhecer outros livros da autora, porque eu sempre vejo falar bem. Agora, acabando os e-books, vamos para os livros físicos. Esse mês, eu tava com o pé na ressaca literária, então eu acabei lendo algumas HQs para ajudar meu ritmo de leitura. Uma delas foi A Senhorita Butterworth e o Barão Louco. Quem já leu a série Os Bridgertons vai reconhecer esse título, porque é um livro que é citado dentro da história, os personagens leem esse livro, e eu falo por mim porque eu sempre tive muita curiosidade para conhecer a história da Senhorita Butterworth, que era permeada de tragédias. Toda vez que a personagem estava falando sobre a história dela, era alguém caindo de um penhasco, era alguém sendo picado por corvos, enfim, eram umas coisas absurdas, e é exatamente o que a gente vai ver aqui nessa HQ. A ilustração dela é muito bonita, é muito rápida, é muito fácil de ler, é muito divertida. Então aqui a gente vai acompanhar a história da Priscilla Butterworth, que desde a infância já sofreu demais, ela perdeu a família dela pra peste, e aí só ficou ela, a mãe e a avó, que algum tempo depois também acabam indo embora e ela tem que se virar sozinha quando ela vai morar com a tia dela, só que a tia dela é o pique de madrasta malvada da Cinderela. E aí ela faz o que ela foge. Quando ela foge, ela vai parar na casa desse barão louco, porque rolam uns rumores lá de que ele assassinou a primeira mulher dele. Enfim, gente, acontece muita coisa nesse caminho dela. É umas coisas assim absurdas, bizarras, mas acaba sendo engraçado. E é uma história muito envolvente, muito rapidinha de ler, eu gostei muito dessa HQ. Saciou minha curiosidade e valeu a pena ler, ajudou a sair assim da ressaca, porque eu li de uma só vez, então é isso. E a outra HQ que eu li foi Bloom, o verão em que o amor cresceu, do Kevin Panetta e da Savannah Ganucheau, não sei falar o sobrenome. Aqui a gente vai ter a história do Ari, que agora que terminou o ensino médio, ele quer viver o sonho dele com a banda dele, mudar de cidade, seguir a música. Só que o pai dele não tá contente com isso, não quer deixar ele ir embora porque precisa de ajuda na padaria da família. Então ele começa a entrevistar pessoas pra colocar no seu lugar pra que ele possa ir. E numa dessas entrevistas ele conhece o Hector, que também é um jovem
que é apaixonado por cozinhar, por confeitaria. Quanto mais tempo os dois passam juntos, mais o Ari vai se apegando ao Hector e o amor vai florescendo ali. Só que o Ari, gente, às vezes ele acaba fazendo umas burradas, acaba estragando umas coisas, e aí, ao mesmo tempo que ele tem medo de estragar tudo, ele também tem um pouco de carência, de querer que as pessoas estejam perto dele. Enfim, é um pouco confuso. Esse livro ele não vai focar tanto no romance, não é um Heartstopper da vida, não tem comparação, é totalmente diferente. Ele vai focar mais no amadurecimento, mais no desenvolvimento do personagem, porque o romance em si vai acontecer lá pro finalzinho e é muito pouco, apesar de ser muito fofo também. Mas a maior parte do livro vai ser focado no personagem, nos seus problemas internos, em como isso afeta a sua forma de lidar com as pessoas à sua volta. Como eu falei, não é um Heartstopper na vida, então às vezes você vai começar essa história com muita expectativa. Eu fiz isso. Não é uma história ruim, é uma história boa, é uma história fofa, o desenvolvimento é legal, mas talvez por conta da expectativa alta, não entregou tudo o que eu esperava, apesar de ter gostado bastante. Confuso, mas é isso. Agora indo para livros em prosa mesmo, eu li Noite em Chamas, da N.C. Baker, e aqui a gente vai ter uma fantasia. É um livro nacional. A nossa protagonista, a Samantha, ela é uma garota normal, prestes a completar 16 anos, que mora, estuda num colégio interno lá na Europa, desde que o seu pai, que sempre foi muito amoroso, do nada mandou ela pra lá sem nenhuma explicação. Só que então, um vulcão que há muito estava inativo, sem explicação também, começa a dar sinais de que vai entrar em erupção. E a cidade tem que ser evacuada. Aí ela decide ir atrás do pai, que vai estar numa conferência lá perto, em Berlim, e tentar entender melhor os motivos dele para ter mandado ela pra lá e tentar se reaproximar do pai. Só que assim que ela chega lá, ela encontra com o Victor, que é um cara que o pai dela não gosta. Assim, quando o pai dela vê ela conversando com o Victor, ele fica furioso. E aí acaba tendo alguma coisa que o Victor é um inimigo da família dela. Aí tudo bem. Assim, tudo bem, né? Só que a Samantha ela vai descobrir que nem tudo que ela pensava que era mentira é mentira. Que os personagens que a gente vê em filmes, vampiros, bruxas e lobisomens, existem. E que ela é a peça fundamental de uma profecia envolvendo esses seres. E aí o mundo dela vira de ponta cabeça, ela é jogada nesse universo e tem que se virar. Gente, esse livro é super curto, ele tem 230 páginas praticamente. Só que pensa num livro cheio de reviravolta que você começa a ler e não consegue parar porque é muito envolvente, tem muita coisa acontecendo. Tudo que você pensa que vai acontecer não é isso. Você sempre vai estar errado nas suas teorias. E é uma reviravolta atrás da outra, é um plot atrás do outro. Eu surtei nesse livro até o epílogo e eu amei demais, sabe? Pra quem gosta de livro envolvendo vampiro, lobisomem, bruxa, vai gostar desse livro. É um nacional, uma fantasia leve, que é bem direta, sabe? Não tem enrolação, mas também não deixa nenhuma ponta solta. Os detalhes todos vão fazer sentido. É muito incrível como a trama se entrelaça. E apesar de eu ter achado o romance um pouco corrido, achei que o desenvolvimento do casal foi um pouco rápido demais. Mas é uma história que me conquistou pelo seu desenrolar e pela quantidade de vezes que ela me deixou de queixo caído. Então vale a pena conhecer. Tá disponível no Kindle Unlimited também. Outro livro que eu acabei encaixando na lista de leitura do mês foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, porque eu queria ler antes de assistir a adaptação e eu tava há séculos pra ler esse livro e eu decidi ler esse mês. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre essa história é que eu tô indignada do porquê eu não vejo mais gente falando desse livro, porque ele é incrível. Gente, basicamente eu fui feita de trouxa durante a leitura toda, porque eu tava acreditando numa coisa, tava defendendo com unhas e dentes aquela coisa pra chegar no final e eu tá sendo feita de trouxa, porque não era aquilo, mas tudo bem, é assim que eu gosto. Então vamos lá, aqui a gente vai ter a história da Kia. A Kia, ela faz parte de um grupo de pessoas que mora no Brejo, próximo a uma cidadezinha. E assim, ela e a família dela moram num barracão lá no Brejo, no pântano, e em condições bem precárias. E a família dela é um pouco conturbada também, porque o pai dela é um marido abusivo, é alcoólatra. Aí, em determinado momento, quando ela tem 6 anos, a mãe abandona ela e os irmãos lá com o pai. Depois de um tempo, os irmãos também vão embora e ela fica sozinha lá com o pai, tendo que se virar a maior parte do tempo para conseguir comida, para conseguir se virar lá,
até que o próprio pai dela vai embora e, enfim, ela é uma criança que tem que aprender a pescar para vender os peixes, para vender caranguejo, para conseguir trocadinho, para se alimentar, para se manter viva. E ela faz isso. Diferente do que as pessoas pensam dela e de todo mundo que mora lá no pântano, que eles têm um certo preconceito, ela é uma garota muito inteligente, uma menina que aprende com a natureza, valoriza a natureza e ela é a fora da caixinha, vamos dizer. Ela vai além do que a condição dela permitiria. Essa é uma linha da história que vai acabar se entrelaçando com outra que se passa alguns anos lá na frente, que é onde alguns garotos encontram um morador da cidade, o Chase Andrews, morto. E aí se desenrola toda uma investigação sobre as circunstâncias da morte do Chase, se for assassinato, como que aconteceu. Esses dois tempos vão acabar se entrelaçando porque as pessoas às vezes vão interagir com a Kia também tem que ir pra cidade, comprar as coisas. E ela é uma garota que ela se sente sozinha, então às vezes ela se permite alguma proximidade, ela quer ter alguém com ela, sabe? Então, muita coisa vai acontecer, gente. É meio difícil falar desse livro, porque no começo eu achei que eu não fosse gostar dessa história. Eu achei a escrita muito descritivo, que acabou enrolando um pouco pra mim, mas só no começo, porque lá pra página 50, sei lá, eu já tava super envolvida. E eu queria saber o que ia acontecer, eu queria saber como que a Kia ia se virar lá no brejo e o que aconteceu de verdade com o Chase. Então você fica intrigada não só com a história de vida da Kia e toda a evolução dela, que é incrível, mas também com a investigação. E a gente vai ter outro personagem, que é o Tate, que vai ser super importante nessa história, que vai acabar virando amigo da Kia, depois algo mais, vai ensinar ela a ler, enfim. O romance é fofo nessa parte. Ai, gente, eu tô completamente apaixonada por esse livro e, como eu falei, eu tô indignada de ver que poucas pessoas falam dele. Sério, eu quase nunca vejo falar dele. E vocês precisam ler, porque é muito bom. Pra fechar as leituras do mês de agosto, eu trouxe dois que eu não finalizei, mas esses dois eu não finalizei por motivos de que eu enrolei propositalmente a leitura. Vocês vão entender. Eu tô falando de Luzes do Leste, da Brittany Sherry, que eu parei em 60% da história, e A Coroa de Ossos Dourados, da Jennifer L. Armentrout, que é o terceiro livro da série de Sangue em Cinzas, que eu parei em 48% da história. Esses dois livros estavam sendo as minhas leituras favoritas, e toda vez que eu pegava pra ler, eu ficava completamente apaixonada e surtando pela história. E aí entrou naquela coisa de que eu não quero que esse livro termine tão rápido, eu quero que ele dure pra sempre. Então eu simplesmente fingi que ele não estava ali. Aí, depois de uma semana, por aí, eu pego, leio um pouco, aí eu paro, porque eu não quero que eles acabem. E se eu tivesse pego realmente pra ler com afinco, eu já teria terminado eles há muito, muito tempo. Mas eu realmente não quero que eles terminem tão logo, então eu tô enrolando. E é isso. Vamos, amores, então essas foram as leituras do mês de agosto. Agora eu vou falar pra vocês os livros que eu pretendo ler ao longo do mês de setembro. E eu já adianto que eu não trouxe muito livro pra esse mês. Eu acho que, como mês passado, eu vou trazer alguns que são prioridades, mas eu vou deixar o resto livre, porque eu sei que eu vou ler muito livro fora da CTBR. Então é isso. Eu vou começar com um e-book, é um e-book nacional, que é o Cores Sombrias, do Ricardo Garcia. Esse livro ele é um livro de contos de terror e suspense, que vai abordar criaturas ou coisas que a gente já está acostumada nesse gênero, como palhaços, seres sobrenaturais, a loucura. E eu não sou uma pessoa que leia muito terror e suspense, e eu quero mudar isso. Eu quero ter a oportunidade de passear por outros gêneros, e eu acho que esse livro vai fazer muito bem nesse sentido pra mim. Ele é super curto e, como são contos, são rápidos, eu tô muito ansiosa pra começar essa história. Logo, logo eu já leio ele e vou trazer primeiras impressões, vou trazer resenha lá no Instagram, então me sigam lá pra conferir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E outro e-book que eu quero ler esse mês também, que é nacional, é Eu Inútil, da Cibele Laurentino. Aqui a gente vai ter a história da Madalena, que por muito tempo pensou que seu nome era Inútil porque era assim que a mãe a chamava. Já não bastasse a relação conturbada com a mãe, ela cresceu longe do pai, e a gente vai acompanhar esse romance de formação que vai mostrar como esses traumas impactaram na vida da Madalena e na sua forma de se relacionar com as pessoas, na sua autoestima. E como a própria sinopse diz, é a jornada de uma mulher
que quer ser amada pela mãe narcisista. Esse é um livro que a sinopse é intrigante. Eu imagino que vai ser uma história bastante forte nesse sentido de dar lições de morais, de fazer você refletir sobre as relações familiares. Então, eu já tô preparando o meu psicológico para essa leitura, mas tenho certeza que vai ser uma leitura muito enriquecedora. E também vou trazer primeiras impressões, vou trazer resenha lá no Instagram, então só conferir. Gente, a parte de leituras do mês de setembro vai ser super rápida, porque eu realmente não tenho tantas prioridades, eu decidi deixar mais leve, mais livre. Só que as minhas prioridades, além de e-book, são séries, então assim, é um pouco complicado. Mas vamos lá! Além de terminar as leituras de Luz do Leste e A Coroa de Ossos Dourados, que eu pretendo ler bem devagar, mas eu quero terminar esse mês, eu também quero ler 2 séries. Estilhaço-me, que a meta era pra já ter começado em agosto, mas eu vou começar agora em setembro, que é essa distopia que, pra ser sincera com vocês, eu não li muita sinopse, faz muito tempo que eu li, e eu tô lendo porque é um livro famoso, que eu sempre vejo as pessoas falarem sobre a Juliette Warner, e eu quero conhecer, mas eu sei que a personagem ela tem alguma coisa relacionada ao toque, algum tipo um poder que ela pode matar as pessoas só de encostar, eles são assassinos, alguma coisa assim. Essa é a premissa que eu sei de Estilhaço, eu posso estar muito errada, mas eu tenho muita curiosidade pra ler essa série. Só que, como eu falei, são 6 livros mais alguns extras. Então, a meta é só começar mesmo. O quanto eu vou conseguir avançar nela ao longo do mês, eu não faço ideia, mas eu pretendo pelo menos ler 1 ou 2 livros da série. E a outra série que eu quero começar esse mês, que a meta pelo menos é começar, é Escola do Bem e do Mal, do Sonam Chainani. Essa série ela vai ter adaptação pela Netflix, se eu não me engano já sai em outubro o filme do livro. Então eu coloquei na lista porque eu quero ler antes de sair a adaptação. E faz muito tempo que eu li a sinopse desse livro, muito tempo. Mas eu sei que vai ter essa coisa de tipo uma parte da escola que são de vilões e outra parte que são de heróis. O nome deixa um pouco isso, né? A maioria dos livros que eu tô lendo ultimamente, eu não tô lendo sinopse, eu tô indo na surpresa, o que às vezes é bom e às vezes é ruim, mas eu tô seguindo. Por isso que eu não li a sinopse ainda. E eu tô muito ansiosa. Talvez eu comece a Escola do Bem e do Mal antes de Estilhaço-me ainda, por conta da adaptação e tudo mais. São 6 livros também a série. Então, assim, são 2 séries grandes que somam 12 livros. Obviamente, eu não vou ler tudo em setembro, mas pelo menos começar a gente tenta. E é isso, fora os livros que eu vou acabar lendo fora da lista. Eu vou provavelmente ler algum da Colleen Hoover ou da Brittany Sherry também. Enfim, tem uma lista enorme, mas essa é a lista principal, entendeu? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, esses foram os meus lidos do mês de agosto. E a minha TBR bem rasa, bem livre do mês de setembro. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas outras redes sociais para acompanhar resenhas e tudo que vai estar rolando aqui. E beijinhos e até a próxima!